De volta com o Correio Debate, aqui no estúdio, ao vivo. Vamos retornar com os comentários do empresário Roberto Cavalcante. Dia 5 de agosto, está todo mundo aí de olho no dia 5 de agosto, porque são 438 anos de João Pessoa, da capital de todos os paraibanos, como a gente costuma denominar. Mas é uma data importante também, mas importantíssima mesmo para o sistema Correio, né, doutor? Sem dúvida. Agora chegamos numa parte do programa que é a nossa essência, que é o otimismo, falar de coisas boas, falar de desenvolvimento, falar de formação de equipe, e tudo isso poderá ser levado à potência máxima no próximo sábado, quando o sistema Correio de Comunicação completa 70 anos. Não é fácil, dentro de um país relativamente jovem, empresa que se mantenha durante 70 anos no topo do desenvolvimento, na valorização de suas equipes. Uma empresa de comunicação, suas câmeras, seus transmissores, suas antenas, todas são importantíssimas, porém, talvez nenhum outro segmento seja tão importante. O tocante é recursos humanos. O recurso humano na comunicação é fundamental. Você sabe disso. E nós temos não sobrevive um incompetente, não sobrevive entre os colegas, entre as equipes, alguém que não tenha, na verdade, inteligência, carisma, amor pelo que faz, satisfação. É uma casa que não se avista cara feia. E muitas vezes nós passamos dificuldades, e as dificuldades às vezes são inerentes ao humor. Mas isso também tem a ver com a batalha do dia a dia que a gente trava para levar o melhor para o nosso público, né? Isso. Isso aí. Lembrando que você está levando para o nosso público, você está levando para a sua casa. Exatamente. Né? Nós estamos sendo assistidos nas casas, nas empresas, em todo o universo. Onde você anda, tem sempre um comentário de pessoas da base mais humilde até a base mais elevada. Olha, nas quintas-feiras nós estamos sempre assistindo. Minha mãe, minha avó, meu filho, minha neta gosta de assistir as opiniões que são transmitidas. Então, talvez a grande mensagem do dia 5 de agosto, mais uma vez, no tocante a exaltar o empreendedorismo de jovens. E você tem aqui no Sistema Correio milhares e milhares de colaboradores que por aqui passaram, e algumas centenas que aqui estão, todos visualizando a tecnologia, todos visualizando um melhor momento, uma evolução tecnológica. Agora temos que nos reportar, há 70 anos atrás, um jovem paraibano, Teotônio Neto, 34 anos de idade, repito, e teve a ideia de ter um pé, que ele já vinha do ramo industrial, da política, botar um pé em comunicação. Ele sabia da importância da comunicação. Quando Teotônio Neto vendeu a parte que lhe pertencia do sistema, ele se referiu para mim, para Paulo Brandão, dizendo: olha, vocês não têm ideia, não vão ter ideia da dimensão do que vocês estão comprando. Se vocês pensam que são industriais, são empresários, que isso perante a sociedade ou perante a comunidade, vocês são referências, vocês não são. Vocês passarão a ser quando vocês estiverem, na verdade, operando um sistema de comunicação. Tudo começou com o jornal impresso Correio da Paraíba, né? Isso, tudo começou com o Teotônio Neto, com 34 anos. E me lembro que quando o jornal Correio da Paraíba chegou ao mercado paraibano, ele não era o líder, mas ele teve um crescimento exponencial. Isso. Virou líder décadas e décadas, e quando houve a suspensão da sua edição, ele estava na liderança absoluta. A época na qual eu estava diretamente ligado ao sistema do tocante à parte acionária e tal, nós tivemos a visão de entregarmos a gestão do sistema Correio a profissionais da imprensa. Nós tivemos aqui a felicidade de termos
um Zé Fernandes Neto, que capitaneava o que acontecia e monitorava para a gente o que é que acontecia nessa área de comunicação. E chegou jovem também, né? E Teotônio chegou, Zé Fernandes chegou e escolheu desde o primeiro momento um profissional muito conhecido à época, Adalberto Barreto, que era sempre considerado uma pessoa visionária, inteligentíssimo, criador de fatos. E ele gerou fatos, ele proporcionou que o Correio se fosse soerguido com novidades, com fatos, com abordagens de formas diferenciadas. E a esses equipamentos humanos, esses recursos humanos, foram trazidos do embrião do sistema Correio. Que você tem determinadas pessoas que, professor Afonso Pereira, por exemplo, a esposa do Afonso Pereira foi quem dobrou o primeiro exemplar do Correio da Paraíba, numa época que as gráficas não eram offset, eram linotipo, e que o jornal saía, não tinha as máquinas que tem atualmente, que permitem que as dobradeiras automáticas, nada disso. Ela, esposa de um dos fundadores, foi quem, com a sua mão, sua delicadeza feminina, dobrou as primeiras edições. Nós temos um Ascendino Leite, que procurou, instado por Teotônio, procurou indicar quem melhor faria o padrão gráfico do jornal. A primeira página do jornal, quando a coisa ainda estava na fase embrionária da ideia. Então, a Ascendino é uma referência nacional. Sim. Foi uma referência nacional. Então, eu acho que um dos grandes pontos a ressaltar, fosse me perguntado onde está o diferencial do sistema Correio. O diferencial do sistema Correio está na sua consciência no tocante a recursos humanos. Muitas vezes perdemos grandes profissionais de diversas formas. Perdemos por questões de saúde, perdemos por questões de mercado e tal. Mas, na verdade, o universo comunicação da Paraíba tem o sistema Correio como referência. Perdemos um grande profissional por um atentado contra a imprensa, né? Isso. É uma das homenagens que eu farei dia 5 de agosto, em vida a José Fernandes Neto, que está conosco ainda, em memória, e em memória a Paulo Brandão. Eu hesitei, porque eu poderia. Agora, quando nós começamos a listar quem seriam pessoas que mereciam, vivas ou mortas, serem destaques no sistema Correio, a lista era tão gigantesca que nós, mesmo assim, poderíamos incorrer no erro da omissão. Então, para resguardar e todos terem certeza que todos foram lembrados, escolhemos duas pessoas para simbolizar essa consciência profissional. Um profissional no sentido operacional, que era Zé Fernandes, e um no sistema, no seu foco ideológico, que o levou à morte, que foi daquela época. Nós estamos falando de 1984, nós estávamos já aqui, o sistema Correio, uma da maior trincheira anticorrupção. Não é o Brasil de hoje, não, o Brasil que se fala dos acontecidos, não. Isso há quase 40 anos atrás, na gestão já do nosso grupo. Quando o senhor fala que vou fazer uma homenagem no dia 5 de agosto, a gente está falando de um artigo, né? De um artigo de Roberto Cavalcante, que vai ser colocado já havia muitos e muitos anos fazendo artigo no impresso. Depois, quando chegou o portal, quando o jornalismo online, esse artigo foi integrado também ao portal, e no dia 5 de agosto tem essa homenagem, esse registro histórico. Os telespectadores têm a convicção disso, eu tenho certeza, de que você, quando convive com gente inteligente, gente preparada, gente culta, você se enriquece. Eu vivo o meu enriquecimento pessoal, a minha formação pessoal é baseado fundamentalmente em olhar para os outros e ver em cada um deles os seus pontos positivos e o que é que eu tenho que aprender com eles. Faço isso na Academia Paraibana de Letras, cercado de 39 companheiros
chamados imortais, que não são imortais nada. Dia sim, dia não, morre um lá agora, não tem. Mas, na verdade, esses chamados imortais são, para mim, um esteio. Feito aqui, como na imprensa não há espaço para o incompetente, não há espaço para o chamado um medíocre, não existe espaço, você automaticamente está cercado de todos. A conversa paralela que nós temos aqui com nossos câmeras, muitas vezes quando termina o programa eu vou a um deles e pergunto: o que é que você achou do que eu falei? Ele diz: não, doutor Alberto, o senhor falou direitinho, o senhor está certo, tal, porque você tem que aferir. Ninguém é dono do saber. Exatamente. Não é? Exatamente, Então, quanto eu aprendi com você, com a sua tradição, com a sua experiência profissional. Hoje eu chego aqui num programa como esse, eu tenho a facilidade de me expressar. Mas foi adquirida com a somatório da observação de todos vocês que fazem isso diariamente. Eu venho aqui uma vez por semana, às vezes trazendo um convidado, uma vez por mês, a minha incursão. Mas vocês que trabalham aqui incessantemente, dia 24 horas, um sistema de comunicação trabalha 24 horas e trabalha na base de recursos humanos. Viva o Sistema Correio, viva 5 de agosto. Viva aí, que venham mais 70 anos aí pela frente do Sistema Correio de Comunicação. Sem dúvida, sem dúvida. Que se consolidou como o maior sistema de comunicação do Estado. Isso aí ninguém sem dúvida. Estamos aí as gerações se sucedendo. E multiplataforma. E as equipes profissionais se sucedendo, todas com o maior mérito possível. É verdade. Obrigado, doutor Roberto. Então, até a próxima semana, então. Lembrando que na próxima terça-feira tem Correio Convida. Isso, bom convidado, bom convidado. O spoiler, uma convidada. Uma convidada. E a população vai aprender demais. É uma excepcional pessoa. Tá certo. E na quinta-feira tem os comentários novamente. Novamente. Obrigado mais uma vez. Meu abraço, eu que agradeço.